O que Paris Hilton e Chris Hemsworth têm em comum? Bem, aparentemente ambos querem trazer os animais de volta à vida. Mas não estamos falando de fazer seu animal de estimação favorito viver para sempre. Não, essas celebridades estão na verdade ajudando uma empresa científica a trazer de volta animais que não existem mais, como o mamute, o tigre da Tasmânia e até mesmo o icônico Dodô. Se tudo correr conforme o planejado, essas criaturas fascinantes poderão estar andando entre nós novamente em 2028. Esse esforço inovador é liderado por uma empresa chamada Colossal Biosciences. Neste exato momento, eles estão trabalhando em uma maneira de reviver os genes centrais de animais que desapareceram da Terra há muito tempo. A ideia é replicar esses genes usando o DNA de um parente próximo e vivo. Se isso tudo é grego para você, não se preocupe. Vamos detalhar um pouco em seguidinha. Então, o mamute é um dos animais que eles planejam trazer de volta, e as pessoas estão especialmente entusiasmadas com isso. Essas criaturas incríveis e enormes percorreram partes da África, Europa, Ásia e América do Norte até cerca de 4.000 anos atrás. Algumas pessoas podem confundi-los com os elefantes modernos, mas há algumas diferenças importantes. Para começar, eles tinham presas grandes e curvas que se curvavam para dentro e eram usadas para cavar em busca de alimentos. Eles também se adaptaram para sobreviver em climas gelados, como ter 2 camadas de pelo grosso para manter o sangue quente. Mas os mamutes e os elefantes têm muito em comum. O mamute lanoso compartilha 99,5% de seus genes com seu parente mais próximo, o elefante asiático. Isso é muito importante, pois significa que os mamutes são geneticamente mais próximos dos elefantes asiáticos do que os elefantes asiáticos são dos elefantes africanos, por exemplo. O plano ousado da empresa é criar um híbrido vivo e ambulante de elefante e mamute que se assemelhe aos que costumavam vagar pelo planeta. Esse animal terá a aparência, o andar e até o som de um mamute lanoso, mas o mais importante é que ele poderá viver no mesmo ecossistema que o mamute deixou para trás. Se os cientistas conseguirem trazer de volta um número suficiente dessas criaturas, um de seus grandes objetivos será ajudar a restaurar o ecossistema da tundra do Ártico. Mas como eles realmente planejam criar um mamute? O plano deles é o seguinte: primeiro é preciso encontrar amostras bem preservadas de mamutes lanosos em lugares como o Alasca, por exemplo. Em seguida, será preciso sequenciar o genoma do mamute e o genoma de seu parente mais próximo, o elefante asiático. A etapa seguinte é identificar os genes importantes que fizeram com que o mamute lanoso se adaptasse perfeitamente às temperaturas frias, como o pelo desgrenhado, as presas curvas e o crânio em forma de cúpula. Em outras palavras, eles precisam identificar quais genes tornam o mamute, o mamute. Agora vem a parte interessante. Eles usarão ferramentas de edição de genes de primeira linha, uma espécie de tesoura, para cortar o DNA do elefante asiático e substituir esses pontos pela sequência do mamute. Isso permitirá que se crie uma nova linha celular e, posteriormente, um embrião. Esse embrião crescerá dentro de uma fêmea saudável de elefante asiático, que será a barriga de aluguel, e assim nascerá um novo elefante adaptado ao frio. Ou, pelo menos, é isso que os cientistas esperam. Os especialistas preveem que esse mamute 2.0 poderá estar na Terra já em 2028. A razão pela qual demorará um pouco é que seu período de gestação é de cerca de 22 meses. Mas se esse prazo parece muito distante para você, na verdade há uma chance de termos uma surpresa muito mais cedo. Isso porque alguns dos outros animais que eles planejam reviver têm períodos de gestação muito mais curtos, como o lobo da Tasmânia da Austrália, também conhecido como o tigre da Tasmânia. A empresa também está fazendo o que for preciso para dar a esse animal uma segunda chance na vida. E a boa notícia é que o processo parece estar bem avançado. Recentemente, o grupo anunciou que o genoma do tigre da Tasmânia está cerca de 99% completo. Esse animal era nativo da Austrália continental e das ilhas da Tasmânia e Nova Guiné. Grande parte da população de tigres da Tasmânia desapareceu há mais de 3.000 anos, mas cerca de 5.000 deles continuaram circulando por aí até bem recentemente. Acredita-se que o último exemplar tenha morrido em 1936. Para reviver o tigre da Tasmânia, os cientistas precisam primeiro de uma amostra do antigo animal. Assim, eles coletaram moléculas de RNA de uma cabeça preservada de 110 anos que havia sido mantida em etanol. A equipe teve muita sorte, pois é raro encontrar amostras antigas tão bem preservadas, o que permite aos cientistas usar técnicas avançadas de análise de DNA. E com isso, quero dizer que eles fizeram uma análise completa.
Ao estudar amostras de RNA de áreas importantes do tecido, como a língua, a cavidade nasal, o cérebro e os olhos, os especialistas puderam aprender várias coisas interessantes sobre o tigre da Tasmânia. Eles conseguiram descobrir como seu cérebro funcionava e também o que essa fera podia cheirar, ver e saborear. A propósito, esses animais semi-noturnos tinham um apetite especial por pequenos roedores, lagartos e pássaros. Depois de encontrar a amostra perfeita, o processo de revivê-la será praticamente o mesmo que o do mamute. Mas não com um elefante como o doador de DNA, é claro. No caso do tigre da Tasmânia, seu parente vivo mais próximo é um pequeno marsupial chamado Dunnart de cauda gorda. Embora esse animal seja pequeno, ele é um carnívoro feroz. Portanto, os especialistas acreditam que todo o processo de edição de DNA funcionará muito bem com sua sequência. Seu objetivo é transformar uma célula de Dunnart de cauda gorda em uma célula de tigre da Tasmânia. Para conseguir isso, eles fizeram mais de 300 alterações genéticas exclusivas em uma célula de Dunnart. Então, não há dúvida de que eles estão ultrapassando todos os limites para tornar realidade o sonho de reviver animais. Esse projeto também planeja reviver o icônico Dodô. Você sabe, aquele pássaro de aparência engraçada da paradisíaca ilha de Maurício, no Oceano Índico. E aqui as coisas ficam um pouco mais complicadas, pois não sabemos muito sobre essa criatura, que tem origens que remontam a cerca de 23 milhões de anos. Basicamente, as únicas pistas que temos sobre a aparência dos dodôs quando estavam vivos vêm de um punhado de desenhos, pinturas e descrições escritas do século XVII. Mas como essas imagens são todas muito diferentes umas das outras, e apenas algumas delas foram baseadas em dodôs reais e vivos, ainda não temos 100% de certeza de como eles realmente eram. E quanto ao seu comportamento? Bem, também não sabemos muito sobre isso. É por isso que reviver essa lenda há muito desaparecida será super interessante e realmente esclarecedor. A amostra que eles usaram para extrair o genoma de um dodô antigo veio de um crânio da coleção do Museu de História Natural da Dinamarca. E o parente vivo mais próximo do dodô, que fornecerá células hospedeiras, é o pombo de Nicobar, um pássaro cinza com características coloridas encontrado nas ilhas Andaman e Nicobar, na Índia. Se tudo correr bem, em alguns anos poderemos ver o fabuloso e icônico dodô com nossos próprios olhos. As pessoas podem argumentar que todo esse projeto é polêmico, mas alguns especialistas acreditam que é totalmente o oposto. Reviver animais pode parecer impossível, mas a ciência e a tecnologia juntas podem ser um verdadeiro divisor de águas, não apenas protegendo os animais de hoje, mas também restaurando espécies que desapareceram do planeta há muito tempo. Na verdade, já conseguimos fazer isso. Uma cabra selvagem chamada bucardo, também conhecida como o ibex dos Pirineus, foi extinta no ano 2000. Mas 3 anos depois, os cientistas conseguiram trazê-la de volta à vida, usando um método muito semelhante ao que falamos neste vídeo. Foram necessárias 57 tentativas, mas uma delas finalmente funcionou e um clone do bucardo nasceu. Infelizmente, o animal só viveu por 10 minutos. Você pode pensar que isso não foi um sucesso, mas na verdade foi um grande avanço no campo do renascimento animal. Agora, os especialistas só podem esperar que o projeto de trazer de volta o dodô, o mamute e o tigre da Tasmânia tenha maior êxito. Dizem que não há nada que não possa ser encontrado, e é verdade. Hoje vamos mostrar alguns navios que pararam no tempo. O primeiro simplesmente é fascinante. Aqui está o naufrágio de Antikythera. Ele era um navio mercante grego do 1º século a.C. Essa embarcação está no lado leste da ilha grega de Antikythera, onde os mares Egeu e Mediterrâneo se encontram. Cerca de 2000 anos depois, em 1900, um grupo de mergulhadores descobriu o navio. Eles estavam indo para a Tunísia, mas tiveram que se abrigar de uma tempestade em uma ilha próxima. Como não podiam ir a lugar algum, por causa da chuva, resolveram procurar esponjas até o tempo se acalmar. Um dos mergulhadores descobriu o navio naufragado a 40 metros abaixo do nível do mar. Imagine uma pessoa mergulhar para caçar esponjas e submergir com um monte de tesouros arqueológicos. O capitão do navio de caçar esponjas conversou com as autoridades gregas sobre o que eles haviam encontrado. Os oficiais enviaram 2 navios para o local indicado. A operação de resgate foi bem sucedida e as descobertas estão agora no Museu Arqueológico Nacional da Grécia, em Atenas. As descobertas incluíam 3 cavalos de mármore de tamanho real, joias, moedas e centenas de obras de arte, como uma estátua de mais de 2 metros de Hércules. Entre os tesouros, a Antikythera Epebe, uma estátua de bronze de um homem jovem, foi o que mais chamou a atenção. É que esse tipo de estátua não corresponde a nenhum modelo iconográfico familiar, e não há cópias conhecidas dela.
O homem segurava um objeto redondo em uma das mãos. Estudiosos têm diferentes teorias sobre quem essa pessoa pode ser, mas ainda não chegaram a um consenso. Mais de 70 anos depois, Jacques Cousteau e sua equipe foram até a região e recuperaram outras centenas de artefatos e até restos mortais de 4 pessoas. Curiosamente, descobriram um conjunto complexo de engrenagens interligadas que eram capazes de prever o movimento do Sol, da Lua e de diversos outros planetas. O mecanismo também pode mostrar os horários dos eclipses solares e lunares que acontecerão futuramente. Esse mecanismo Antikythera é praticamente um precursor do calendário de computador, daqueles usados para planejar acontecimentos importantes, como atividades agrícolas, rituais religiosos e os Jogos Olímpicos. Os artefatos encontrados no naufrágio do Antikythera estão entre as descobertas mais importantes da arqueologia moderna, mudando nossa percepção dos limites da tecnologia antiga. O mecanismo tem um design sofisticado e foi feito há mais de 1000 anos. Mesmo após todas essas descobertas fascinantes, especialistas acreditam que o local do naufrágio quase não foi explorado. Isso aconteceu por causa de sua localização e da forma do fundo do mar onde o navio está. A embarcação está profunda demais para mergulhadores scuba, mas rasa demais para usar algo como um submersível. Uma pesquisa feita no fundo do mar em 2012 mostrou evidências de um segundo navio naufragado cerca de 244 metros distante dali. Então, está claro que aquela região tem muito a oferecer para a humanidade. Já imaginou se aqueles caçadores de esponjas não tivessem ido lá? Cientistas encontraram um navio naufragado na Antártica, no fundo do mar de Weddell, 107 anos depois de ele ter afundado. O nome do navio era Endurance e pertencia ao explorador da Antártica, Sir Ernest Shackleton. Cientistas que analisaram a embarcação décadas depois dizem que ela está entre os maiores navios naufragados de todos os tempos. É por isso que eles filmaram a descoberta inteira. O vídeo mostra os resquícios do Endurance e prova que ele ainda está em ótimo estado. Ele está a 3 quilômetros abaixo da superfície do mar há mais de um século, mas parece que naufragou há pouco tempo. A história dele é a seguinte: o navio foi esmagado pelo gelo e afundou em 1915. Ernest e sua tripulação tiveram que escapar usando botes salva-vidas e felizmente conseguiram se salvar. Depois o navio afundou. Sim, essa é uma história impressionante, mas por que os cientistas prezam tanto por esse navio? Primeiro, porque a expedição imperial transantártica do Ernest zarpou para atravessar o continente a pé pela primeira vez. Sim, todos ficaram presos no gelo, mas o propósito da missão era importante. E, em segundo lugar, por causa do desafio de encontrar o navio naufragado. O mar de Weddell está quase sempre coberto por uma camada grossa de gelo. Sabe, o mesmo gelo que fez o Endurance afundar. Chegar perto do mesmo local onde aconteceu o naufrágio já é super difícil. Agora imagine fazer a pesquisa. Especialistas da equipe de exposições modernas previram quando haveria menos quantidade de gelo naquele local usando imagens de satélite. Eles perceberam que o tempo estava a favor deles para começar uma expedição. O Dr. John Shears disse que eles completaram a busca de navio naufragado mais difícil do mundo, lutando constantemente contra o gelo do mar, as tempestades de neve e as quedas de temperatura de até 18 graus Celsius negativos. Se isso tudo faz parte das condições favoráveis, nem consigo imaginar como seriam as condições normais. Para finalizar, olha só isso. São as vigas do navio. Elas estão praticamente intactas. Dá até para ler o nome da embarcação. O arqueólogo marinho Manson Bound diz que esse é o navio de madeira naufragado mais conservado que ele já viu. O cara tem 50 anos de carreira, então sabe do que está falando. Como será que a madeira não apodreceu? A doutora Michelle Taylor, que é bióloga de águas polares profundas, afirma que a madeira deteriorou pouco porque não há animais que comem madeira nessa região deserta da Antártica. Mineradores de carvão da Sérvia descobriram 3 navios naufragados que estiveram ali por pelo menos 1.300 anos. O maior deles pertence a uma frota da Roma Antiga. Ele tem cerca de 15 metros de comprimento e fundo achatado. Estima-se que o navio tem a capacidade para uma tripulação de 30 a 35 pessoas. Olhando para seu casco, dá para ver marcas de reparos. Uau, esse teve uma longa carreira. Sabe, ele nos dá pistas de como as coisas eram mais de 1000 anos atrás. As 2 embarcações menores, por outro lado, correspondem às descrições dos barcos usados por grupos eslavos para atacar a fronteira romana. Os 2 foram descobertos sob a lama e argila de um antigo leito de rio. Aparentemente, naquela época havia uma base romana em um lugar chamado Cidade Viminatium.
O interessante é que Viminatium foi uma capital provinciana com uma população estimada de 40 mil pessoas no século IV d.C. Só para se ter uma ideia, essa cidade era maior que a de Pompeia. A mina de carvão em Kostolac é um centro de pedras preciosas. Arqueólogos encontraram evidências de antigas atividades humanas e animais por lá. Por exemplo, em 2012, especialistas encontraram ossos de pelo menos 5 mamutes lanudos que foram extintos cerca de 10 mil anos atrás. Arqueólogos canadenses encontraram um navio 150 anos após ser dado como desaparecido nas águas árticas do Canadá. O navio mercante se chama HMS Investigator. Ele foi comprado em 1848 para procurar o navio do Sir John Franklin, que havia se perdido na expedição Passagem Noroestes. O HMS Investigator saiu da Grã-Bretanha em 1850 para fazer essa operação de resgate. A tripulação da expedição, chefiada por Robert McClure, navegou com o Investigator mar adentro. Um tempo depois, ele percebeu que já estavam no trecho final da Passagem Noroeste, na rota marinha que cruzava a América do Norte. Mas antes de entrar no Mar de Belfort, um navio de 122 toneladas ficou preso no gelo. A tripulação passou o inverno no Estreito do Príncipe de Gales. No verão seguinte, Robert tentou navegar de novo para o fim da passagem, mas o gelo bloqueou seu caminho mais uma vez. Aqui também os tripulantes foram forçados a deixar o navio. Ele conduziu todos à Baía da Misericórdia. Lá eles ficaram até o ano de 1853, quando a tripulação do navio HMS Resolute os resgatou. Imagine uma equipe de 60 pessoas que precisou passar 3 invernos no Ártico, sem sequer saber se sobreviveriam. Mais tarde, o navio foi encontrado em posição vertical, submerso, a 11 metros abaixo da superfície. Ele estava em ótimo estado de conservação. A água do Ártico não deixou a parte externa do convés estragar muito. O formato do navio e suas vigas estão claramente visíveis. Além disso, arqueólogos descobriram artefatos deixados pelos marinheiros na terra. Eles tiraram tudo antes de abandonar o Investigator. 3 covas de marinheiros e um navio britânico naufragado também foram encontrados naquela região. Eu fico aqui pensando, o que mais eles poderiam encontrar por lá? Biólogos de Harvard descobriram uma espécie de sapo realmente bizarra que possui garras extensíveis, muito parecidas com as de um gato. Esse sapo peludo quebra seus próprios ossos para produzir garras que perfuram as almofadas dos dedos, provavelmente quando se sente ameaçado. Algumas salamandras empurram suas costelas através da pele para criar farpas protetoras, mas os cientistas nunca viram nada parecido com esse mecanismo de garras antes. 9 dos 11 sapos desse gênero, o Astylosternos, têm essa característica, e a maioria vive em camarões. A vida de uma abelha não precisa acabar depois que ela pica alguém. Algumas delas podem retirar cuidadosamente o ferrão sem morrer depois. A abelha começa a andar em círculos até se soltar e retirar o ferrão farpado. Depois disso, ela simplesmente voa sem deixar nenhuma marca na sua pele. Ao contrário das vespas, que são carnívoras e podem ser agressivas, as abelhas são em sua maioria criaturas pacíficas. Elas permanecem em sua colmeia ou se deslocam de flor em flor, ajudando a espalhar a vida na terra, pois são essenciais para a polinização. Para as abelhas, a picada é o último recurso, pois significa a morte delas. Portanto, elas podem optar por não fazer isso para se salvar. Você provavelmente já ouviu falar que uma lagartixa pode recuperar sua cauda se a perder completamente. Bem, o tetracego, também conhecido como peixe cego, vai além e pode fazer seu coração crescer novamente. Bem, mais ou menos. Ele não terá um novo coração completo da noite para o dia, mas pode regenerar seus tecidos. Os cientistas decidiram que isso poderia ser útil para nós, seres humanos, e estão estudando esses peixes para descobrir qual é o segredo deles e por que nem todos os animais conseguem fazer o mesmo truque. O diabo espinhoso certamente concorda com o provérbio: 2 cabeças são melhores do que uma. O botão que cresce em suas costas serve como uma cabeça falsa para enganar quem estiver atrás dele. Ele também tem uma coloração especial de camuflagem e um corpo espinhoso assustador para proteção extra. E se isso já não for legal o suficiente, ele também bebe com os pés. Esse é um recurso útil quando se vive em um deserto escaldante. A água vai diretamente dos pés para a boca por meio de pequenas ranhuras entre as escamas. Algumas moscas têm olhos em hastes. Pode parecer estranho, mas essas hastes são muito úteis. Em primeiro lugar, elas dão à mosca uma visão incrível, tão boa que ela pode até mesmo espiar pelos cantos.
Em segundo lugar, essas hastes podem ser usadas como ferramentas para afastar os rivais. E quanto mais longas as hastes e mais abertos os olhos, mais atraente a mosca macho parece para as fêmeas. É como se fosse uma forma de mostrar que são fortes e têm bons genes. As aranhas têm alguns truques biológicos realmente impressionantes na manga, ou melhor, nas patas. Tecer teias de seda gigantescas incrivelmente fortes para capturar suas vítimas é um verdadeiro superpoder, e a aranha da casca de Darwin é especialmente boa nisso. Essa aranha pode tecer teias enormes que se estendem por corpos d'água inteiros, com fios âncora que chegam a 25 metros de comprimento. Os cientistas estavam curiosos para saber o quão forte essa seda de aranha realmente é, então a colocaram à prova. Assim, descobriram que a seda da aranha da casca de Darwin é 2 vezes mais resistente do que qualquer outra seda e 10 vezes mais forte do que o Kevlar, que é um material ideal para armaduras corporais. Sua teia pode suportar quantidades insanas de energia cinética antes de se romper, garantindo que nenhum inseto minúsculo ou vilão possa escapar dela. O verdadeiro Hulk do mundo animal é o macho do besouro do esterco. Ele é o animal mais forte do mundo. Essa pequena potência pode puxar 1.140 vezes o seu próprio peso corporal. Seu segredo para o sucesso é o desejo de encontrar uma parceira. As fêmeas dos besouros do esterco cavam túneis aconchegantes sob pilhas de esterco para o acasalamento. Quando mais de um macho aparece, os competidores se enfrentam e lutam entre si para sair do túnel. No entanto, os besouros menores também têm uma chance, pois podem se mover mais rapidamente e entrar no túnel com mais facilidade. Um ibex alpino tem o superpoder de desafiar a gravidade. Sim, ele pode escalar paredes rochosas íngremes só para conseguir um pouco de sal para complementar sua dieta vegetariana. É como quando você invade o supermercado mais próximo para fazer um lanche tarde da noite. De volta ao mundo animal, os ibexes usam o concreto como uma forma não convencional de lamber o sal. Esses animais não podem viver sem sal, eles precisam dele para que seus nervos e músculos funcionem adequadamente. Essas cabras alpinas têm essa habilidade de escalar rochas graças às almofadas elásticas e emborrachadas em seus cascos. Elas as ajudam a agarrar as rochas, e uma borda externa dura e afiada do casco se prende aos pequenos pontos ásperos da superfície da rocha. O camarão-pistola tem apenas 4 centímetros de comprimento, mas pode estalar suas garras a uma velocidade de 96 km por hora. Ele cria uma bolha na água que forma um vácuo e envia um poderoso pulso de água capaz de atordoar a presa. O estalo é tão intenso que gera um ruído de 218 decibéis, mais alto do que um tiro de arma de fogo, e com uma temperatura tão quente quanto a superfície do Sol. Gera até mesmo um breve flash de luz. Alguns cientistas estão pensando em criar uma versão mecânica do camarão-pistola para uso na prática médica ou para um novo tipo de motor de compressão. Se você for caminhar pelas trilhas do noroeste do Pacífico, fique de olho no chão e em árvores em decomposição para ver se há alguns pontos amarelos brilhantes se movendo. Essas são as navetas de um milípede escuro com cerca de 5 centímetros de comprimento. Se você pegar um deles, ele se enrolará em espiral e liberará cianeto de hidrogênio, exalando um forte odor de amêndoa. Essa quantidade não é suficiente para causar sérios danos a um ser humano. Ela pode apenas manchar sua pele ou causar uma sensação desconfortável se você for sensível. Portanto, não deixe de lavar as mãos depois de manusear um. Mas a mesma quantidade pode derrubar um pássaro ou um roedor. Os corvos podem contar vocalmente até 4. Eles são muito parecidos com os bebês humanos quando se trata de aprender a contar e identificar rapidamente o número de objetos que veem. Os cientistas treinaram 3 corvos para fazer um determinado número de chamadas entre 1 e 4 quando lhes mostrassem um símbolo específico ou uma sugestão de áudio. Todas as 3 aves dominaram a tarefa como profissionais, com alguns pequenos erros, como um chamado a mais ou a menos. Os corvos também podem planejar com antecedência e se comunicar uns com os outros de forma estruturada. Os pássaros molotros têm senhas secretas que usam para reconhecer uns aos outros. Eles são um tipo de pássaro parasita, parecido com um cuco, e põe seus ovos em ninhos de outras espécies de pássaros. Isso significa que os pequenos molotros não conseguem aprender os chamados de seus pais verdadeiros, e quando adultos, teriam dificuldade para encontrar um companheiro de sua espécie. É por isso que eles têm um mecanismo interno no qual reconhecem o canto de sua espécie, como se fosse uma senha secreta que somente eles conhecem. Os caranguejos Maria Farinha rosnam quando estão perto de criaturas de que não gostam ou que consideram ameaçadoras.
Primeiro, eles mostram as garras aos intrusos em seu espaço pessoal para que se sintam indesejados. Se isso não for suficiente, eles fazem ruídos de rosnado assustadores, como os cães. Esse som vem da fricção de seus 3 dentes alongados e duros dentro do estômago. Os caranguejos Maria Farinha fazem o mesmo barulho quando estão triturando alimentos. Quando um papagaio do mar sente que precisa de uma boa coçada, nada o impede de resolver o problema. Os pesquisadores observaram que essas aves pegam uma pequena vara de madeira para se coçar. Os autores do estudo acreditam que os papagaios do mar podem precisar de gravetos para eliminar os carrapatos das aves marinhas. Parece que é mais eficaz do que usar seu próprio bico. Existe um elefante indiano chamado Kaushik que vive na Coreia do Sul e consegue imitar palavras como os papagaios fazem. Kaushik consegue pronunciar as palavras coreanas para sim, não, sentar, deitar e 4 outras palavras. Ele coloca a tromba dentro da boca e a sacode ao expirar para alterar o tom e a altura dos sons que produz. Se você consegue assobiar com os dedos na boca, é muito parecido com isso. O filme Tubarão foi lançado em 1975 e desde então as pessoas têm pavor de tubarões. Algumas delas têm medo de ver a cabeça de um tubarão branco saindo do chuveiro, sem mencionar o medo de se deparar com um na piscina. É claro que nada disso é realmente possível, mas algumas outras coisas assustadoras sobre tubarões são... Por exemplo, sim, os tubarões podem atacar barcos. Eles provavelmente não afundarão um barco. Depende do tamanho do tubarão e do tamanho do barco. Hoje vamos mergulhar fundo nos fatos e mitos sobre o maior predador do mar. O ano era 1953, uma típica manhã de julho. 2 pescadores saíram para sua colheita diária de lagosta. Eles levaram seu dory de casco branco para o mar na costa da ilha de Cape Breton, na Nova Escócia, Canadá. Como era a temporada de lagosta, o mar estava repleto de vários dories espalhados pela água. Mas naquele dia, algo estranho aconteceu. Assim que eles colocaram o barco no mar, notaram uma grande barbatana dorsal perseguindo o barco. Ficaram surpresos ao ver que o tubarão seguia cada movimento do barco. Durante uma semana inteira, eles tiraram seu bote branco do porto e o tubarão o seguiu. Até que, em uma manhã, quando os homens estavam sozinhos no mar, o tubarão avançou a toda velocidade contra o barco e fez um buraco de 15 centímetros em seu fundo. O barco virou e os 2 homens caíram na água. No entanto, o tubarão não foi atrás dos homens. Em vez disso, ele nadou para longe e desapareceu para sempre. Para esclarecer, um dory é um barco pequeno e frágil, geralmente com 5 a 7 metros de comprimento. Então, qual era o comprimento que aquele tubarão precisava ter para afundá-lo? Bem, assim que o barco foi retirado do oceano, os pesquisadores descobriram algo interessante. Um dos dentes do tubarão foi encontrado preso no casco. De acordo com os especialistas de Harvard que analisaram o dente, ele certamente pertencia a um tubarão branco de 4 metros, que pesava cerca de 544 quilos. Uma coisa intrigou muito os cientistas. O grande tubarão branco não parecia estar interessado nos homens a bordo, mas sim no próprio barco. A pergunta é, por quê? Algumas pessoas supõem que esse grande tubarão branco seguiu o barco porque ele era branco, e o animal provavelmente pensou que se tratava de um grande mamífero branco. Esse não é o primeiro barco que um tubarão ataca. Veja bem, os tubarões não tentam afundar barcos porque são maus e perversos. Em vez disso, seu comportamento se deve às águas turvas e aos materiais duros que os fazem confundir objetos inanimados com seu cardápio habitual de almoço. Mas não foi isso que aprendemos com a cultura popular. Em Tubarão, o tubarão protagonista conseguiu abrir vários buracos no Orca quando ele bateu no barco. O Orca era um barco de pesca no estilo Nova Escócia, feito de tábuas de madeira. Não era um barco enorme, então parecia plausível que um tubarão branco pudesse bater nele. Mas, de acordo com o Mythbusters, isso está muito longe de ser verdade. Um grande tubarão branco nadando em sua velocidade máxima não seria capaz de derrubar um barco de pesca de tamanho médio. O mesmo vale para barcos maiores. No entanto, alguns tubarões-touro ou grandes brancos podem virar embarcações menores, como caiaques ou barcos pequenos. Se isso acontecer, provavelmente é porque eles pensam que se trata de um mamífero marinho e o empurram antes de dar a primeira mordida. Nenhum cientista sabe dizer ao certo por que eles fazem isso, apenas que geralmente se trata de um mal-entendido por parte do animal.
O Shark Research Committee, Comitê de Pesquisa de Tubarões, uma organização de pesquisa científica sem fins lucrativos, documentou muitos ataques de tubarões a objetos inanimados e está tentando responder a essa pergunta de forma mais completa. Até o momento, eles observaram vários ataques a objetos como boias para captura de caranguejos e sacos infláveis para flutuação. O site também registrou 2 ataques famosos a barcos. O primeiro ocorreu em 1959, quando um tubarão deixou um dente no casco de um barco. Mais tarde, os pesquisadores o identificaram como pertencente a um tubarão branco de 4 metros. O relato do outro ataque, que aconteceu em 1989, afirma que um barco foi cercado por um tubarão branco antes de o animal nadar em direção à embarcação a toda velocidade e bater no barco várias vezes. É claro que os que mais sofrem com os ataques e encontros com tubarões não são os barcos, são os surfistas. Até onde sabemos, os surfistas parecem focas gigantes e vacilantes do ponto de vista de um tubarão. De acordo com o Comitê de Pesquisa de Tubarões, houve 41 ataques confirmados de tubarões a surfistas na costa oeste da América do Norte no decorrer do último século. Então, afinal, será que devemos ter tanto medo dos tubarões? Vamos aprender mais sobre essas magníficas criaturas marinhas. De cabeça, quantas espécies de tubarões você consegue citar? 4? 8? 10? Bem, há mais de 500 espécies de tubarões nadando no oceano. Elas variam de espécimes minúsculos, aproximadamente do tamanho de uma mão humana, a criaturas de até 12 metros de comprimento. Na verdade, as maiores espécies de tubarão não são os grandes tubarões brancos, mas os tubarões-baleia. E mesmo esses são pequenos em comparação com o grande megalodonte. Essa antiga criatura, que viveu há cerca de 20 milhões de anos, atingiu um comprimento inimaginável de 18 metros. Em comparação, isso equivale a 2 ou 3 ônibus colocados um após o outro. Eu não nadaria em águas infestadas de megalodonte, mesmo que você me desafiasse, isso é certo. Sabemos que os tubarões são ótimos caçadores, mas por que isso acontece? Seus corpos parecem ter sido estrategicamente construídos para a velocidade. Em vez de ter um esqueleto ósseo como nós, humanos, os tubarões têm um esqueleto de cartilagem, o que os torna muito mais leves e também nadadores super rápidos. Cada espécie de tubarão caça de acordo com suas necessidades nutricionais. Assim, as espécies de tubarões que crescem até uma média de 1,5 metros têm uma dieta baseada em peixes. Os que crescem mais começam a se alimentar de animais marinhos maiores, como leões marinhos e focas. Ao longo de suas vidas, algumas espécies de tubarões podem perder mais de 30 mil dentes. Ao contrário dos seres humanos, que nascem com um número definido de dentes em suas mandíbulas, os tubarões têm um suprimento aparentemente ilimitado. Em sua defesa, eles perdem dentes com muita facilidade, pois podem ficar presos em suas presas, por exemplo. Eles também têm várias fileiras de dentes. As mandíbulas de um tubarão branco podem conter até 7 fileiras de dentes e podem atingir mais de 15 centímetros de comprimento. E já que estamos falando de grandes tubarões brancos, a espécie de tubarão mais temida dos oceanos, este é o Ray. Ray é um tubarão branco adulto. Ele pode nadar até 80 km por dia, portanto precisa de muita gordura para manter seu corpo funcionando. O engraçado sobre o Ray é que quando ele abre as mandíbulas para caçar, seus olhos rolam para trás junto com a cabeça, de modo que sua visão fica prejudicada quando ele está dando uma mordida. No entanto, ele gosta quando a água está turva e a visibilidade subaquática é baixa, porque fica mais difícil para suas presas perceberem sua aproximação. Essas condições podem facilitar a captura da deliciosa foca, mas isso também pode fazer com que ele confunda um barco aleatório com um almoço e acabe assustando alguns humanos. Alguns filmes de Hollywood adoram retratar os tubarões como tendo superpoderes. Embora não sejam inatamente cruéis, uma espécie de tubarão tem algo que pode ser considerado bizarro. Os tubarões-martelo, uma das espécies mais perigosas de tubarões, têm uma espécie de sexto sentido. Dentro de suas cabeças, eles têm órgãos eletroreceptores chamados ampolas de Lorenzini. Esses órgãos permitem que os tubarões detectem os campos eletromagnéticos de todos os seres vivos no oceano. Isso eleva suas habilidades de caça a outro nível. Eles podem até mesmo encontrar presas escondidas na areia, porque detectam seu campo eletromagnético. Tem mais uma coisa que você deve saber. Se um tubarão vive em um ecossistema equilibrado, ele não sentirá a necessidade de atacar desconhecidos. No entanto, esses animais são curiosos. Portanto, talvez devêssemos dar uma folga a eles quando mordem um pedaço de barco aleatório.
Como um velejador experiente e o primeiro homem a navegar sozinho sem escalas pelas Américas do Norte e do Sul, Matt Rutherford já viu muita coisa durante suas viagens. Mas o que ele viu em 2013, enquanto navegava pelas águas do Atlântico com seu colega, certamente chama a atenção. A cerca de 1.300 quilômetros da costa das Bermudas, não muito longe do famoso Triângulo das Bermudas, eles notaram um barco que parecia estar se movendo sozinho. As velas não estavam levantadas e o motor não estava ligado. Os marinheiros decidiram verificar se havia alguém a bordo precisando de ajuda, então se aproximaram do misterioso navio. Quando chegaram lá, as coisas ficaram ainda mais estranhas, pois perceberam que não havia nenhuma alma viva a bordo. Rutherford começou a filmar para documentar sua descoberta. O barco parecia tão terrivelmente abandonado que eles esperavam encontrar coisas bem assustadoras lá dentro. Mas isso não impediu Rutherford de vasculhar a embarcação. O barco, que acabou sendo chamado de Wolfhound, parecia ser de luxo, provavelmente custando centenas de milhares de dólares. Foi muito estranho encontrá-lo flutuando sozinho no meio do oceano. Parecia que quem o abandonou saiu com pressa. Havia roupas e outros pertences pessoais por toda a cabine principal. Algumas partes do teto haviam caído e algumas gavetas haviam se aberto. Os corajosos marinheiros decidiram rebocar o navio fantasma de volta para as Bermudas. Não foi fácil, porque o Wolfhound era maior e mais pesado do que o barco deles. Após dias no mar, a tripulação estava ficando sem combustível e pediu a um cargueiro que passava que parasse e lhes desse um pouco de combustível. Eles continuaram puxando o Wolfhound até que o cabo de reboque se enroscou no leme e eles perceberam que poderiam ficar presos no Triângulo das Bermudas. Então decidiram abandonar o navio. O que realmente aconteceu e como o Wolfhound foi parar no meio do oceano provavelmente permanecerá um mistério. Há rumores de que ele pertencia a um membro do Royal Irish Yacht Club. O navio estava fazendo sua primeira viagem de Connecticut para Bermudas e depois Antigua. Ele entrou em uma terrível tempestade a cerca de 650 quilômetros de Delaware. Os ventos eram tão fortes que o iate sofreu 2 tombamentos. Um navio de carga grego resgatou a tripulação. Eles deixaram o navio com um sinalizador de emergência ligado. Os membros da tripulação resgatada disseram que viram o navio afundar, o que só acrescenta mais perguntas à história. Como o navio voltou à superfície? O Triângulo das Bermudas tem algo a ver com isso? O próprio Cristóvão Colombo relatou uma atividade incomum da bússola nessa área misteriosa quando estava a caminho do Novo Mundo. Apesar das histórias de mais de 50 navios e 20 aviões que desapareceram na área, ela continua sendo uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério do Triângulo das Bermudas. Isso pode fazer sentido, pois quanto mais movimentada a área, mais acidentes acontecem nela. Mas, novamente, não é o número de desaparecimentos que torna o local tão misterioso. É a falta de explicação e os destroços perdidos para sempre. O primeiro navio confirmado a desaparecer no Triângulo das Bermudas foi o USS Pickering. Em 1800, ele partiu dos Estados Unidos a caminho das Índias Ocidentais. O navio entrou no Triângulo das Bermudas com sua tripulação de 90 homens. Desde então, nunca mais se ouviu falar deles. A explicação popular é que o navio foi levado por uma tempestade, mas como ninguém encontrou nenhum destroço, nunca saberemos com certeza. O maior navio que já desapareceu nessa área misteriosa foi o USS Cyclops. Em março de 1918, com uma tripulação de 306 pessoas, o USS Cyclops deixou Barbados e voltou para Baltimore. O navio passou pelo Triângulo das Bermudas em sua jornada e desapareceu no ar, ou melhor, na água. O Cyclops nunca enviou nenhum sinal de socorro e desapareceu sem deixar rastro. O Triângulo das Bermudas não é o único lugar do mundo onde navios desaparecem ou ressurgem misteriosamente. Uma das histórias mais famosas de navios fantasmas seria a do SS Baltimore. O grande cargueiro a vapor foi construído na Suécia. Em 1º de outubro de 1931, ele ficou preso em um bloco de gelo. A tripulação decidiu esperar e conseguiu se libertar depois de alguns dias, apenas para ficar presa novamente em menos de uma semana. Dessa vez, eles não conseguiram sair. Uma equipe de resgate foi por via aérea para salvar 22 dos membros da tripulação. Outros 15 membros ficaram em um abrigo de madeira que construíram não muito longe do navio. Seu plano era esperar o inverno passar e voltar a bordo. No final de novembro, uma forte nevasca estava passando pela região. Quando terminou, o Baltimore parecia ter desaparecido com a tempestade. O capitão concluiu que ele deveria ter se quebrado e afundado.
Porém, alguns dias depois, um caçador local os informou que havia visto o navio a cerca de 70 quilômetros de distância do acampamento. A tripulação conseguiu encontrar o navio e retirou a carga mais valiosa de seu porão. Eles temiam que o Bateman não sobrevivesse àquele inverno rigoroso, mas afinal ele conseguiu sobreviver. Depois que o gelo se foi, ele flutuou e acabou ficando à deriva ao longo das costas do Canadá e do Alasca. Muitas pessoas relataram ter visto o navio fantasma em alto mar. Algumas até tentaram embarcar nele para salvá-lo, mas o tempo não permitiu. A última vez que alguém viu o SS Bateman foi em 1969, 38 anos após sua tripulação ter abandonado o navio. Ele ainda pode estar à deriva em algum lugar do oceano. Essa história do MV Joira aconteceu no Pacífico Sul. O navio era originalmente um iate de luxo de madeira. Depois de servir por 20 anos a vários proprietários, se tornou um navio mercante. Em 1955, partiu em uma viagem comercial que deveria durar cerca de 2 dias. Quando não chegou ao seu destino a tempo, ninguém se preocupou no início, pois coisas acontecem em águas abertas. Depois de mais um dia e nenhum sinal de socorro do Joira, ficou óbvio que algo sério estava acontecendo com ele. Havia 25 pessoas a bordo e suas famílias queriam encontrá-las. Uma equipe de busca e resgate trabalhou arduamente por 6 dias, procurando o navio, ou pelo menos seus destroços, em uma área de quase 260 mil quilômetros quadrados, ou seja, 1,5 vezes maior que a Flórida. Infelizmente, a missão teve que retornar sem resultados. Parece que o Joira havia desaparecido sem deixar rastros. Um mês depois, outro navio mercante notou o Joira à deriva no oceano, a quilômetros e quilômetros de distância de sua rota original. Nenhum dos membros da tripulação ou passageiros estava a bordo. A carga também havia sumido. Os botes salva-vidas também haviam desaparecido, portanto as pessoas devem ter escapado do navio na esperança de se salvar. Descobriu-se que a tripulação tentou obter ajuda, sintonizando o rádio no canal internacional de socorro. Mas um cabo danificado não permitiu que eles enviassem o sinal a mais de 3 quilômetros de distância. Também parece que, quando estavam deixando o navio, os marinheiros levaram o diário de bordo consigo e ainda não sabemos exatamente o que aconteceu com o Joira. Os familiares daqueles que estavam a bordo ainda estão procurando respostas. Um professor afirma que deve ter sido um cano corroído que vazou e inundou o navio, mas provavelmente nunca saberemos com certeza. No Oceano Pacífico, próximo ao Japão, há uma área apelidada de Mar do Diabo. Acredita-se que seja um dos 12 vórtices Vis ao redor da Terra. Algumas pessoas afirmam que os vórtices Vis têm coisas estranhas acontecendo neles porque a atração das ondas eletromagnéticas do planeta é mais forte lá do que em qualquer outro lugar. O navio mais famoso que desapareceu na área foi um navio patrulha de pesca, o Kaiomaru número 5, em 1952. O navio foi até lá para investigar as embarcações que haviam desaparecido anteriormente e sumiu com 31 tripulantes. Cientistas que não acreditam que tenha sido um desaparecimento misterioso culpam a erupção de um vulcão subaquático pelo que aconteceu. O vigia grita: "Iceberg bem à frente!" O Titanic bate no gelo. A água começa a inundar tudo. Os passageiros da terceira classe são trancados. Não há botes salva-vidas suficientes para todos. O pânico se instala. Os violinos estão tocando. O navio afunda. Bem, todos já conhecemos a história do filme Titanic como a palma de nossa mão. Mas e se eu lhe dissesse que Hollywood mentiu para nós? Para contar o que realmente aconteceu naquela noite gelada de 1912, precisamos voltar um pouco no tempo. O vigia grita: "Iceberg logo à frente!" Sim, essa parte era verdadeira. Pouco antes das 11h40 da noite, Frederick Fleet notou algo mais escuro do que o mar logo à frente. Quando o navio se aproximou, ele percebeu que se tratava de um enorme pedaço de gelo. Os motores foram rapidamente revertidos e a embarcação virou bruscamente. Em vez de bater de frente, o Titanic raspou na lateral do iceberg, espalhando gelo no convés dianteiro. Se você se lembra, no filme, Jack e Rose estão tendo um momento romântico quando sentem o navio tremer depois de bater no monstro de gelo. Tudo treme como se eles estivessem no meio de um leve terremoto. Alguns passageiros da vida real relataram ter sentido algo semelhante após o impacto, mas, de acordo com o sobrevivente Frank Prentice, não foi exatamente assim. Ele disse que não houve impacto propriamente dito e que a sensação foi mais parecida com a de pisar no freio do carro. O barco parou, e foi isso.
Algumas pessoas até dormiram durante a colisão, confirmando que não houve um choque tão abrupto. Frank Prentice, curioso sobre o que havia acontecido, saiu de sua cabine e foi até o convés. Quando chegou lá, tudo o que conseguiu ver foi um pouco de gelo na superfície, não o iceberg gigantesco que Jack e Rose viram. Mas, como todos nós já sabemos, o verdadeiro dano aconteceu abaixo da linha d'água, onde o iceberg tinha uma ponta irregular que abriu um corte de 91 metros no casco do transatlântico. Quando a tripulação percebeu a gravidade dos danos, imediatamente começou a enviar pedidos de socorro aos navios próximos, solicitando ajuda. Em um determinado momento do filme, o operador de rádio se dirige ao capitão e diz que há apenas uma embarcação nas proximidades, o RMS Carpathia, que mais tarde acaba resgatando muitos passageiros. Mas, na vida real, havia mais por perto. Acredita-se que o SS Californian estava a apenas 37 quilômetros de distância. Ele pode ter realmente visto o Titanic afundando, ou no mínimo seus foguetes explodindo no céu. No entanto, por razões que nunca entenderemos completamente, a tripulação do Californian não tentou ajudar. Vamos voltar à história. Agora, as pessoas precisam sair do navio. À 00:45, o bote salva-vidas número 7 foi o primeiro a ser baixado. Assim como no filme, as mulheres e as crianças foram instruídas a sair primeiro. Mas na realidade, algumas mulheres hesitaram e até se recusaram a entrar nos botes. Prentice disse que isso aconteceu principalmente por dois motivos. Primeiro, esses barcos eram altos e os passageiros estavam apavorados com a queda de mais de 20 metros do convés para o oceano abaixo. E segundo, a maioria das mulheres não acreditava que o Titanic fosse realmente afundar. Afinal, ele era chamado de inafundável. Portanto, a ideia de entrar em um bote salva-vidas parecia inútil na época. Essa mentalidade provavelmente explica porque Eloise Smith, uma passageira da primeira classe, lembrou que não houve pânico ou caos no início. Outros sobreviventes confirmaram isso, dizendo que nenhuma mulher ou criança estava chorando. Mas uma coisa de fato preocupante, pelo menos para a tripulação, era a possibilidade de que os botes salva-vidas pudessem entortar com muito peso. Essa é uma das teorias que explica por que os primeiros botes saíram carregando apenas uma fração de sua capacidade total, como o número 7, que saiu com apenas 27 pessoas, embora pudesse comportar até 65. No total, o Titanic tinha 20 deles, que poderiam transportar cerca de metade das 2.200 pessoas a bordo naquela noite. Mas isso não aconteceu, e agora sabemos que os passageiros não tinham ideia de que não havia número suficiente para todos. Enquanto as mulheres entravam calmamente nos primeiros barcos salva-vidas, músicos subiram ao convés. Seu único objetivo era tocar e manter os passageiros calmos. Esse é um fato bastante conhecido, mas a história real é que alguns sobreviventes disseram que nunca viram ou ouviram a banda, nenhum violinista. Mas Hollywood não te enganou. Os músicos tocaram por mais de 2 horas depois que o navio atingiu o iceberg. Portanto, talvez esses passageiros estivessem em pânico demais para perceber as músicas ou os músicos começaram a tocar mais tarde do que pensamos. Agora é hora de falar sobre o tratamento terrível que os passageiros da terceira classe receberam. O filme retratou a tripulação como cruel, trancando os menos afortunados abaixo do convés como animais, não lhes dando nenhuma chance de alcançar os botes salva-vidas e se salvar. Mas o inquérito oficial sobre o desastre sugeriu que isso não era verdade. Quer dizer, sim, menos passageiros da terceira classe sobreviveram em comparação aos da primeira e segunda, mas havia outros fatores em jogo. Muitos da terceira classe relutaram em deixar o transatlântico, agarrando-se a seus pertences, e tiveram mais dificuldades para subir de suas cabines, que ficavam nas extremidades da embarcação. Alguns sobreviventes confirmaram que não estavam presos. De fato, foi exatamente o contrário. George Wobbe, uma libanesa que viajava na terceira classe, disse que, quando o caos se instalou, alguns membros corajosos da tripulação e passageiros bem vestidos da primeira classe a ajudaram a subir para o convés da primeira e, por fim, para um bote salva-vidas. No início, o Titanic estava afundando lentamente, pouco a pouco. Os passageiros relataram que viram a água subindo e ouviram estalos e rachaduras. Em seguida, houve um forte boom. Alguns disseram que houve apenas uma explosão, enquanto outros a descreveram como uma série de explosões menores que eles pensavam ser as anteparas cedendo. E há também um grupo de pessoas que disse ter escutado apenas um estrondo.
Portanto, nem todos concordaram com o som que ouviram, mas uma coisa é fato: às 2h18 da manhã, as luzes se apagaram e o barco mergulhou na escuridão total. Enquanto a proa continuava afundando, a popa saiu da água, exercendo imensa pressão sobre o meio. Isso fez com que o transatlântico se partisse em dois. No filme de James Cameron, esse momento é bastante dramático, com o navio afundando quase que diretamente na água. Mas na realidade, a ruptura provavelmente ocorreu em um ângulo muito mais baixo, possivelmente logo abaixo da linha d'água. Mesmo assim, ele se inclinou o suficiente para que as pessoas não conseguissem se manter em pé e começassem a deslizar para a água. Um fato interessante é que somente quando os destroços foram encontrados em 1985 é que foi finalmente confirmado que o Titanic havia se despedaçado. Até então, os sobreviventes haviam apresentado histórias conflitantes. Pelo menos 8 afirmaram ter visto ele se partir. Emily Rearson, uma passageira da primeira classe, descreveu o fato como se o navio tivesse sido cortado ao meio com uma faca. Mas havia também um pequeno número de testemunhas que insistiam que o gigante havia afundado intacto. Na época, essa teoria foi mais aceita porque a maioria das pessoas ainda não acreditava que o supostamente indestrutível pudesse se partir ao meio. Então, por que os relatos conflitantes? Ok, então o que você não vê nos filmes, por razões óbvias, é como estava incrivelmente escuro quando a tragédia aconteceu. Era como estar em um cômodo sem luz, onde só se conseguem distinguir formas e sombras. Era assim que estava nos botes salva-vidas. Isso significa que os passageiros não podiam realmente ver o que estava acontecendo, e a maioria dos que estavam próximos ao navio perdeu a vida ou estava concentrada demais em tentar sobreviver para prestar atenção aos detalhes do naufrágio. Embora o filme de James Cameron não tenha capturado totalmente o quão assustadoramente sombrio foi o desastre, a série de TV Titanic, de 2012, fez um trabalho melhor ao mostrar o horror sombrio daquela noite. Mesmo assim, a realidade foi muito mais aterrorizante do que qualquer uma dessas duas produções poderia retratar. Há um navio à deriva em algum lugar do oceano sem tripulação. A última vez que alguém o viu foi há mais de 50 anos. Sua história lembra do Holandês Voador, uma embarcação que está fadada a navegar para sempre e trazer desastres para quem quer que a veja no mar, pelo menos é o que diz a lenda. Ao contrário do Holandês Voador, o SS Baikimo foi definitivamente real, construído para uma empresa alemã em Hamburgo e começou como um cargueiro comum. Ele comercializava suprimentos entre Hamburgo e a Suécia no Mar Báltico a partir de 1917 e tinha um forte motor a vapor e um casco feito de alambique. Alguns anos depois, tornou-se propriedade britânica. Então, na década de 1920, uma empresa canadense o comprou por cerca de $18 mil, uma quantia enorme na época. A nova proprietária, a Hudson's Bay Company, usou o navio ativamente por vários anos e o enviava com frequência em viagens de seu porto de origem na Escócia para a Sibéria, o Alasca, o Yukon e os territórios do Noroeste. Também passou pelo Canal do Panamá e até mesmo pelo de Suez, com peles para venda a bordo. Às vezes, transportava passageiros. A embarcação havia completado 9 viagens bem-sucedidas antes que essa maré de boa sorte chegasse ao fim. A partir da década de 1930, o SS Baikimo teve problemas com gelo e tempestades. Quando ficou preso no gelo pela primeira vez, em outubro de 1931, parte da tripulação conseguiu escapar para o Alasca. 15 dos 22 marinheiros decidiram ficar com a embarcação e tentar salvá-la. Eles tinham a bordo peles e outras cargas valiosas no valor de cerca de $58 mil. A empresa lhes enviou suprimentos para sobreviver ao inverno. Eles montaram um acampamento perto do navio com escotilhas, lonas e outros materiais e descarregaram a carga. No final de novembro, uma nevasca atingiu a área e parecia ter levado a embarcação. A plataforma de gelo sobreviveu, mas o SS Baikimo se soltou. Alguns dos membros da tripulação tinham certeza de que ele havia afundado, mas logo depois ouviram que um dos moradores locais havia avistado o navio a cerca de 70 quilômetros de distância do acampamento. A tripulação seguiu com suas vidas e ele começou sua jornada como uma embarcação fugitiva. As pessoas a avistavam uma vez por ano, mais ou menos até 1969, quando foi vista principalmente na costa do Alasca.
Um homem que estava indo para Nome com seu trenó puxado por cães, garimpeiros, exploradores e caçadores de tesouros afirmaram ter visto o SS Baikimon. Alguém tentou subir nele e levá-lo ao porto, mas acabou ficando preso nele por dias devido ao mau tempo. Outros tiveram mais sorte e conseguiram levar uma baleeira, alguns móveis e outros objetos de valor que estavam nele. Aqueles que chegaram perto viram que a embarcação estava danificada e sem a hélice. Ainda assim, ela permaneceu flutuando sem tripulação por pelo menos 38 anos e se tornou o navio fantasma que navegou por mais tempo na história. Em 2006, as autoridades do Alasca iniciaram um projeto para solucionar o mistério desse fantasma do Ártico e finalmente encontrar o SS Baikimon, fosse acima ou abaixo da água. Até o momento, o projeto não foi bem sucedido. O fugitivo continua sendo um dos cerca de 4.000 barcos que desapareceram nas costas do Alasca. Se a lenda do século XVII não estiver mentindo, ele pode estar navegando em algum lugar com o holandês voador, que pertenceu à Companhia Holandesa das Índias Orientais. Seu capitão conseguiu fazer o impossível para a época e navegou da Holanda à Indonésia em apenas 3 meses. Diziam que ele estava voando sobre o mar, e algumas más línguas explicavam que havia feito um acordo com as forças do mal para conseguir esse feito. Quando o navio estava voltando para casa, o capitão e a tripulação desapareceram sem deixar vestígios. Há muitas versões sobre o que aconteceu. Uma das primeiras diz que a embarcação tentou entrar no porto do Cabo da Boa Esperança, caiu em uma terrível tempestade e afundou, pois não havia capitão para salvá-lo. Outra lenda diz que o capitão se recusou a obedecer aos céus e afundou durante a tempestade. Uma forma de luz assustadora atingiu então o navio e a tripulação, e ele foi condenado a vagar para sempre sem descanso. Muitos marinheiros afirmaram ter avistado o holandês errante. O Duque de York, que viria a se tornar rei da Inglaterra, mencionou tê-lo visto em águas australianas. Um homem que o viu primeiro caiu do topo do mastro após avistá-lo e não sobreviveu. Houve mais encontros com esse navio lendário até a metade do século XX. Embarcações quase colidiam com o holandês voador quando este aparecia do nada. Os cientistas têm uma explicação mais lógica para o mistério: Fata Morgana. Não confundir com Hakuna Matata. Quando você está no mar em um dia quente e o ar está todo ondulado, a sensação é a mesma de quando se olha para a estrada em um dia escaldante de verão. Isso se deve a algo chamado refração atmosférica. Ao passar por diferentes camadas de ar com diferentes temperaturas e densidades, a luz se curva e se torce. Às vezes, sob certas condições, essa curvatura pode criar ilusões de ótica realmente bizarras sobre o oceano, como o avistamento do holandês voador. O fenômeno Fata Morgana pode fazer com que objetos distantes pareçam distorcidos, esticados ou até mesmo erguidos acima do horizonte. Assim, você pode ver um navio distante, mas, devido à forma como a luz está se curvando, ele parecerá estar flutuando acima da água ou até mesmo desaparecendo e reaparecendo. Esse efeito é mais comumente visto em regiões polares, especialmente sobre grandes camadas de gelo que têm uma temperatura baixa uniforme. Mas você pode presenciar em qualquer lugar, até mesmo em desertos e sobre lagos em dias quentes. As primeiras histórias sobre navios fantasmas remontam à antiga mitologia grega e romana. Uma das mais famosas é sobre o Mary Celeste. Esse bergantim viajava de Nova York para Gênova e estava totalmente abastecido com provisões, mas não tinha tripulação quando foi descoberto no Oceano Atlântico em 1872. Os pertences pessoais da tripulação também estavam lá, completamente intactos. O último registro em seu diário de bordo foi feito 10 dias antes. Ainda não sabemos o que aconteceu com a tripulação, e a embarcação inspirou muitas histórias e lendas assustadoras. O Lady Lovebond foi outra escuna lendária que se acredita ter naufragado na costa de Kent em meados do século XVIII. A história conta que o capitão Simon Reed tinha acabado de se casar e levou a noiva a bordo para um cruzeiro comemorativo, apesar da superstição de que isso poderia trazer má sorte. Eles estavam a caminho de Portugal quando o primeiro imediato, que também estava apaixonado pela nova esposa do capitão, enlouqueceu de ciúmes, atacou outro membro da tripulação, assumiu o controle do leme e dirigiu a escuna diretamente para as temidas Goodwin Sands. Ninguém a bordo sobreviveu e disse que o barco reaparece como fantasma a cada 50 anos. Atualmente, muitas embarcações são abandonadas e transformadas em fantasmas intencionalmente.
Há milhares flutuando em rios, lagos, canais e águas costeiras dos Estados Unidos. Algumas pessoas as perdem em tempestades e outras condições climáticas extremas. Outras têm de abandoná-las porque sua manutenção pode custar 10% do preço de compra. Além disso, a atracação pode custar vários milhares de dólares por ano. Muitos barcos são feitos de fibra de vidro, então o proprietário não pode simplesmente reciclá-los como sucata. Assim, quando querem se livrar de um, geralmente o amarram em uma doca e fogem, deixando-no flutuando longe da costa ou tentam afundá-lo. Quando as embarcações fantasmas submergem em águas rasas, podem causar danos aos recifes de coral, mangues, pântanos, habitats de ostras e áreas úmidas. Além disso, podem colidir com navios e causar problemas reais. Portanto, não faça isso, certo? Coisas estranhas acontecem nas águas frias da Antártica. Uma dessas coisas aconteceu com um navio chamado Jenny. Era uma pequena escuna cuja história começou em 1822. O barco e sua tripulação zarparam e desapareceram um ano depois. Durante 18 anos, o navio foi considerado afundado. As pessoas se esqueceram dele, mas em 1840, a embarcação lembrou ao mundo sua existência. Naquele ano, o navio baleeiro Hope navegou pelo canal de Drake, na Antártica. Os membros da tripulação notaram um navio entre icebergs. Era a escuna Jenny. Ela estava flutuando lentamente no escuro, sem sinais de vida. O capitão do Hope, Sr. Brighton, deu a ordem de se aproximar do misterioso navio. Eles pensaram que se tratava de um navio fantasma assustador, mas ao se aproximarem, notaram membros da tripulação no convés. Os marinheiros do Hope os chamaram, mas não obtiveram resposta. Dessa vez, ficou claro que algo terrível havia acontecido com o Jenny. Quando Brighton subiu a bordo, percebeu que os tripulantes do Jenny não estavam desaparecidos. Eles estavam aqui. Pessoas congeladas pareciam estátuas. Brighton foi até o convés inferior e encontrou o capitão. Ele estava sentado congelado à mesa, segurando uma caneta. Brighton examinou o diário de bordo. O último registro foi feito em 4 de maio de 1823. O capitão escreveu que ele era o único membro vivo da tripulação. Eles passaram 71 dias sem comer. Parecia que o navio havia se perdido no mar porque o capitão se desviou do curso ou se chocou com um iceberg. Mas ninguém sabia ao certo. Depois disso, ninguém mais viu o Jenny. De acordo com rumores, a tripulação do Hope abandonou o navio congelado e o deixou à deriva nas águas frias. De acordo com outros rumores, toda essa história é ficção. A história do Jenny foi descrita em uma revista alemã em meados do século XIX. Mesmo assim, não havia mais nenhuma evidência da existência do navio. Mais recentemente, a Universidade de Cambridge decidiu explorar o caso do Jenny. Os pesquisadores descobriram que um dos membros da tripulação do Hope, que não revelou seu nome, contou a alguém a lenda do navio congelado. Alguém compartilhou a história com outra pessoa e ela foi publicada em uma revista alemã chamada Globus. E isso é tudo. Não havia nenhuma outra evidência. Um dos navios fantasmas mais famosos foi o Mary Celeste, e não há dúvidas sobre sua existência. A história desse navio foi documentada em um tribunal. As pessoas escreveram sobre ele nos jornais, mas o mais emocionante é que o navio continuou a ser usado, mesmo depois que 10 pessoas desapareceram de seu convés. A história do Mary Celeste começou no Canadá em 1861. Quando foi construído pela primeira vez, o navio era chamado de Amazon. Ele mudou de capitão várias vezes e também bateu em algumas rochas. O barco foi vendido, comprado, vendido novamente, consertado e navegado com o nome de Mary Celeste. Em 1872, ele teve um novo capitão, Benjamin Briggs. Ele era um homem decente e corajoso, com muita experiência em navegação. Ele tinha uma esposa amada, uma filha e um filho. Quando fez sua última viagem, levou a esposa e a filha com ele, e o filho ficou na América. Em novembro de 1872, o Mary Celeste partiu do porto de Nova York com 10 pessoas a bordo e desapareceu. 8 dias depois, outro navio, o Dei Gratia, também partiu de Nova York e seguiu a mesma rota. O capitão do Dei Gratia, David Morehouse, notou Mary Celeste e imediatamente percebeu que algo estava errado.
O navio estava se movendo muito livremente, como se ninguém o estivesse controlando. O capitão tentou entrar em contato com os membros da tripulação, mas ninguém o atendeu. Então, junto com outros marinheiros, ele subiu a bordo do Mary Celeste. O navio estava em boas condições, não havia danos. O porão estava ligeiramente cheio de água, mas que podia ser facilmente bombeada para fora. Tudo parecia estar bem, mas faltava um bote salva-vidas. Os objetos de valor dos tripulantes estavam em suas cabines, a carga estava no porão, os suprimentos de água e comida estavam intactos. A julgar pelos registros no diário de bordo, o navio foi pego por uma tempestade, mas ela não foi muito forte. Outros navios também passaram por essa tempestade, mas nada de ruim aconteceu com eles. O último registro foi datado de 25 de novembro e afirmava que tudo estava bem. As velas do Mary Celeste estavam levemente danificadas, mas talvez isso tenha acontecido depois que a tripulação desapareceu. O navio inteiro estava em excelentes condições, mas o que fez com que as pessoas o abandonassem? Parte da tripulação do Dei Gratia ficou a bordo do Mary Celeste para trazê-lo para a terra firme. Tudo correu bem, eles entregaram o navio no porto mais próximo. Em seguida, o capitão do Dei Gratia compareceu ao tribunal e contou o que havia acontecido. Entretanto, o promotor e o juiz não queriam acreditar na história do Mary Celeste. Eles tinham certeza de que o capitão havia se livrado da tripulação do navio para obter dinheiro pela carga. De acordo com as leis marítimas da época, se você encontrasse um navio fantasma com uma carga valiosa, então uma parte substancial dessa carga lhe pertencia. Portanto, muitas pessoas pensaram que David Morehouse decidiu ganhar algum dinheiro. Essa versão parecia ser mais válida do que aquela sobre o misterioso desaparecimento de 10 pessoas. Felizmente, ninguém acusou o capitão de ter cometido um crime. Eles o agradeceram pelo serviço prestado e lhe deram uma recompensa em dinheiro. No entanto, sua reputação foi prejudicada, o que afetou muito sua carreira, pois muitos acreditavam que ele havia atacado a tripulação do Mary Celeste. Mas mesmo depois desse terrível caso, julgamento e investigação, a história ainda não havia terminado. O Mary Celeste ainda era uma embarcação cara e eficiente. Ele navegou várias vezes, mas um capitão o jogou contra os recifes para obter o seguro. O tribunal revelou essa fraude e acusou o capitão de danos intencionais à propriedade. A história do Mary Celeste ficou famosa em todo o mundo. As pessoas começaram a criar suas teorias, realistas ou não. Alguém acreditava que o navio havia atravessado o Triângulo das Bermudas, mas essa versão foi rapidamente refutada, pois a rota do Mary Celeste passava a milhares de quilômetros de distância da região das Bermudas. O Kraken ou outro monstro gigante atacou o navio? Não. Como o barco foi encontrado em condições quase perfeitas, não havia sinais de luta. Uma das versões mais populares é que a tripulação do Mary Celeste roubou uma carga valiosa e navegou para a Espanha no barco de resgate. No entanto, aqueles que conheciam o capitão Benjamin Briggs disseram que ele era um homem bom e honesto. Além disso, ele tinha um filho em Nova York e Briggs nunca o deixaria. Uma investigação mais completa revelou que uma série de circunstâncias acidentais poderia ter causado o desaparecimento da tripulação do navio. Antes de sua última viagem, o navio entregou carvão. Talvez a bomba destinada ao bombeamento de água tenha ficado entupida com carvão depois disso. E quando o navio entrou em uma tempestade, o porão se encheu de água e a bomba quebrou. O capitão não conseguia perceber a quantidade de água, porque vários barris no porão de carga bloqueavam a visão. Benjamin Briggs presumiu que era perigoso permanecer no navio durante uma tempestade, por isso saiu com os passageiros em um bote salva-vidas. Talvez eles estivessem perto da terra e decidiram navegar até lá, mas a tempestade se intensificou e virou o barco. Além disso, um registro no diário de bordo dizia que o cronômetro estava com defeito. Era um dispositivo que ajudava a determinar sua localização no mar usando a longitude. Briggs se perdeu e não sabia para onde navegar. A tempestade era forte e ele não conseguia determinar se o navio iria afundar. Talvez Briggs tenha decidido deixar o navio em um barco de resgate quando viu a costa dos Açores. A singularidade desse caso de navio fantasma é que, ao contrário de muitos outros, você mesmo pode investigá-lo. Há muitas informações sobre o Mary Celeste na internet, há documentários e artigos de pesquisa.
Talvez você consiga perceber algo que os outros não tenham visto e resolver o mistério do desaparecimento de 10 pessoas. O nevoeiro espesso vai subindo sobre o oceano enquanto o sol vai descendo lentamente no horizonte. Mal dá para enxergar algumas dezenas de metros à frente, mas é o suficiente para ver uma carcaça volumosa à distância. À medida que o navio se aproxima da figura, seu coração bate mais rápido, e então você percebe os detalhes da outra embarcação, abandonada ao que parece. Navios fantasmas existem, e seus mistérios nem sempre são resolvidos. Veja o MV Joita, por exemplo. Era um iate de luxo construído em 1931 e serviu bem a várias pessoas por mais de 20 anos antes de ser comprado por um marinheiro de Samoa e se tornar um navio mercante. Em 1955, porém, o serviço do Joita chegou a um fim repentino e misterioso. No dia 3 de outubro, partiu para outra viagem comercial que não deveria ter levado mais de 48 horas. Atrasos acontecem no mar, então quando o Joita não chegou no dia 5 de outubro, conforme o programado, não houve muita preocupação. Mas ele também não apareceu no dia seguinte. Não havia sinal de socorro ou qualquer outro indício da presença dele em nenhum lugar entre seus pontos de partida e chegada. Uma equipe de busca e resgate foi enviada para encontrá-lo, e por 6 dias uma área de quase 259 mil quilômetros quadrados foi explorada. No dia 12 de outubro, a missão retornou para a base de mãos vazias. O Joita desapareceu sem deixar vestígios. Foi apenas um mês depois que outro navio mercante, o Tuvalu, avistou a embarcação desaparecida distante de sua rota, à deriva em mar aberto e virando fortemente. Os marinheiros embarcaram no Joita e descobriram que todos os tripulantes e passageiros, 25 pessoas no total, estavam desaparecidos, junto com toda a carga que transportavam. O rádio estava sintonizado no canal internacional de socorro, o que significa que a tripulação estava tentando pedir ajuda. Mas não foi possível chamar ninguém, pois o cabo do rádio estava danificado, limitando o alcance a cerca de 3 quilômetros. Os botes salva-vidas também haviam sumido, indicando que as pessoas a bordo devem ter abandonado o navio. Infelizmente, parece que levaram o diário de bordo junto, deixando a equipe de resgate sem saber o que havia acontecido. Até hoje, o mistério do MV Joita ainda não foi resolvido. Ninguém sabe para onde a tripulação e os passageiros foram e o que os levou a partir. O SV Carroll A. Deering não era um navio fantasma no sentido normal da palavra. Ele não foi avistado em mar aberto. Em vez disso, foi encontrado na costa, mas as circunstâncias do seu encalhamento são um quebra-cabeça envolto em mistério. O Carroll A. Deering foi construído em 1919 em Maine, e era uma grande embarcação feita para viagens comerciais. Infelizmente, apesar do alto custo de construção, foi utilizada apenas durante um ano antes de sua última viagem. Em 19 de julho de 1920, viajava de Porto Rico para o Rio de Janeiro via Newport News para levar uma carga de carvão. Estava quase na metade do caminho quando o capitão passou mal e a tripulação voltou para deixar ele e o filho em terra firme. A viagem foi retomada e transcorreu sem incidentes com um substituto, mas quando chegou a Barbados em dezembro para reabastecer, havia humores estranhos entre a tripulação. O primeiro marinheiro não parecia feliz com o novo capitão. Ninguém prestou muito atenção nisso naquele momento, quando provavelmente deveria. A última vez que o Carroll A. Deering foi avistado no mar foi no dia 28 de janeiro de 1921, quando um navio farol o viu na costa da Carolina do Norte. Houve algum tumulto no Tombadilho, onde normalmente a tripulação não era permitida. Então outra embarcação o avistou, mas já não havia ninguém no convés. No dia 31 de janeiro ele foi encontrado encalhado em Diamond Shoals, um local conhecido por vários naufrágios que vinham ocorrendo lá havia séculos. Quando a equipe de busca e resgate entrou, o encontrou abandonado. O diário de bordo e os pertences pessoais da tripulação estavam desaparecidos, assim como os 2 botes salva-vidas. Ainda não há resposta para o que aconteceu a bordo do Carroll A. Deering naquele janeiro, embora a versão mais popular tenha sido um motim. Quem sabe nunca se descubra a verdade. O SS Baltimore é talvez um dos navios fantasmas mais famosos da história. Este grande vapor de carga foi construído em 1914 na Suécia e viajou obedientemente por mais de 16 anos, negociando o fornecimento de peles com tribos nativas do Alasca e do Canadá. Mas então, no dia 1º de outubro de 1931, ele ficou preso no gelo. A princípio, parecia que a tripulação conseguiria esperar e continuar sua rota, pois a embarcação se soltou em alguns dias.
mas em menos de uma semana ficou presa novamente, desta vez para sempre. Na outra semana, uma equipe de resgate foi enviada para buscar os 22 tripulantes do Bateman, enquanto outros 15 ficaram para trás para esperar o inverno, se necessário, e recuperar o navio. Mas um mês depois de uma forte nevasca atingir o acampamento, os marinheiros saíram de seus abrigos e descobriram que ele havia desaparecido. Felizmente, alguns dias depois, um caçador nativo lhes disse que o Bateman ainda não estava perdido. Ele o viu a cerca de 70 quilômetros de onde estavam estabelecidos. Eles conseguiram localizá-lo, mas decidiram que a embarcação não resistiria ao inverno, então pegaram as cargas de maior valor do porão e a abandonaram. No entanto, estavam errados. O SS Bateman resistiu àquele inverno e a muitos outros que se seguiram. Quando o gelo quebrou, ele partiu sozinho, flutuando apático ao longo das costas do Canadá e do Alasca, e foi avistado diversas vezes, algumas à deriva em mar aberto e outras preso no gelo novamente. As pessoas tentaram entrar nele e resgatá-lo, mas as condições climáticas ou a falta de equipamentos sempre as impediram. O SS Bateman foi avistado pela última vez por nativos do Alasca em 1969, 38 anos após seu abandono. O que aconteceu depois permanece desconhecido. Entre as histórias de navios fantasmas, a do SS Hurrah Madden é uma das mais intrigantes e angustiantes do século XX. Ninguém sabe ao certo se ele existiu em primeiro lugar. Isso porque não foi registrado no Lloyd's Shipping, o registro internacional de embarcações, o que o torna uma lenda. Ou talvez a omissão tenha sido proposital por motivos obscuros. De qualquer forma, os relatos sobre o que aconteceu com o Madden variam. De acordo com a maioria dos relatos, ele estava transportando alguma carga desconhecida pelas águas da Indonésia quando um pedido de socorro foi recebido por outro navio nas proximidades. O oficial de plantão ouviu a mensagem de SOS, mas seu conteúdo é diferente dependendo dos relatos. A mensagem não se repetiu e a tripulação do Madden não retornou nenhuma tentativa de contato. A embarcação que recebeu o pedido de socorro correu para o resgate, mas apenas no dia seguinte, quando o Madden já estava à deriva e ligeiramente inclinado. Quando os socorristas entraram nele, descobriram que nenhum dos tripulantes sobreviveu. No entanto, estava faltando um bote salva-vidas, o que significa que havia pelo menos um membro da tripulação que conseguiu escapar. O que aconteceu com o resto das pessoas a bordo permanece um mistério até hoje. Ainda assim, não há fatos concretos sobre essa história, então talvez nunca descobriremos se o SS Hurrah Madden era de verdade e não uma ficção. O SV Zebrina era um barco à vela com 3 mastros. Foi construído em 1873 para viagens comerciais fluviais na América do Sul. Ele serviu por mais de 4 décadas, provando ser uma embarcação robusta e confiável. Mais tarde foi transferido para a Europa, onde continuou servindo bem ao seu propósito. Mas então, em outubro de 1917, o Zebrina partiu para uma viagem normal e foi encontrado em terra vários dias depois. Misteriosamente, embora ele tivesse perfeitamente intacto, toda a tripulação de 5 pessoas e o capitão haviam desaparecido. Não há evidências diretas ou fatos concretos sobre o que realmente aconteceu naquele dia. A teoria mais convincente é de que a tripulação foi levada do convés por causa de uma explosão embaixo d'água e, em seguida, o barco partiu sem eles. Mas a verdade, como sempre, permanece desconhecida. O Royal Mail Ship, ou RMS Titanic, sem dúvida o navio a vapor mais famoso da história, já foi o símbolo do luxo e dos sonhos que prometiam se tornar realidade. Foram necessários 3 anos e 3.000 pessoas para construí-lo. Em 10 de abril de 1912, o novíssimo transatlântico saudou seus passageiros com cheiro de verniz fresco, tinta e madeira recém-serrada. Naquela época, ainda se usava chumbo para a produção de tinta e óleo de linhaça como aglutinante, portanto esse cheiro deve ter sido poderoso. Quando estava em pleno funcionamento, o gigantesco navio consumia cerca de 850 toneladas de carvão por dia e os passageiros também sentiam o cheiro de sua fumaça. Outro odor que deve ter enchido os convéses do Titanic, pelo menos os da primeira classe, foi o novo perfume da famosa casa de perfumes francesa Guerlain. Ele foi lançado no início do mesmo ano e rapidamente se tornou um sucesso entre as mulheres mais abastadas. O perfume que você ainda pode comprar hoje é uma mistura de violetas e íris com baunilha cremosa.
Na dramática noite de 14 de abril, quando o Titanic tinha apenas algumas horas de vida, os garçons, sem saber, estavam servindo ostras, cordeiro ao molho de hortelã, pato assado ao molho de maçã e outras iguarias aos convidados da primeira classe. A segunda classe estava repleta de cheiros de frango ao curry, cordeiro e peru assado. Os passageiros da terceira classe comeram mingau simples e biscoitos naquela noite. Às 23 horas, quando o navio se aproximou perigosamente do iceberg, um novo cheiro se juntou à mistura. Era um odor mineral com notas metálicas. Se você tem gelo na geladeira, deve ter notado que ele absorve os odores dos alimentos vizinhos. O mesmo acontece com os icebergs. Eles absorvem os odores dos animais marinhos e mantêm a composição química da água de que são feitos. Se mais pessoas soubessem o significado desse cheiro metálico peculiar, provavelmente ainda não teriam salvado o navio. Mas o número de pessoas que conseguiram escapar em segurança poderia ter sido maior. Por falar em cheiros, caso você já tenha se perguntado como é o cheiro do espaço, mas não esteja planejando se tornar um astronauta tão cedo, preste atenção. Você pode experimentar o O de Space, um aroma criado pela NASA décadas atrás. A ideia do perfume era ajudar os astronautas a se prepararem para seus encontros com o espaço em todos os níveis durante seu treinamento. Mas espere um pouco. O espaço é um vácuo, portanto, tecnicamente, não deveria ter nenhum cheiro. No entanto, os astronautas que estiveram lá fora lembram que ele tem um odor metálico agradável, algo como cheiro de fumaça de solda ou pólvora queimada. Eles podiam sentir esse cheiro em seus trajes espaciais depois de voltarem para a espaçonave. Também podemos adivinhar o cheiro de outros planetas com base na composição de suas atmosferas. Vênus tem nuvens de ácido sulfúrico em sua atmosfera, portanto deve ter cheiro de ovo podre. A propósito, Marte e Urano também têm cheiro de ovo podre. Cada uma das camadas da atmosfera de Júpiter é composta de substâncias químicas diferentes. É por isso que o cheiro é diferente dependendo de onde você estiver. Algumas camadas o receberiam com um aroma delicioso de amêndoas amargas ou marzipan, enquanto outras, mais próximas do topo, cheirariam a produtos de limpeza. É improvável que os demais planetas do Sistema Solar tenham um odor característico porque suas atmosferas são, em sua maioria, compostas de gases inodoros. Quanto ao nosso satélite natural, a Lua, os astronautas da Apollo afirmaram que sua poeira tem cheiro de pólvora. A fragrância da grama recém-cortada faz com que cortá-la regularmente quase vale a pena. Mas você sabia que a grama não está se divertindo muito enquanto você faz isso? Na verdade, ela está gritando por socorro. E como a grama não pode gritar em voz alta, ela expressa o desconforto liberando uma mistura de moléculas voláteis mal cheirosas. Ela faz isso para se proteger dos insetos. As lagartas e outras criaturas semelhantes adoram mastigar os petiscos açucarados das plantas. Quando você corta a grama, ela libera ácido jasmônico, entre outras coisas. É uma espécie de sinal para as vespas parasitas de que há uma lagarta disponível. Essas criaturas lidam com os infratores da grama, e ela pode continuar crescendo feliz para sempre. Do ponto de vista da grama, cortar a grama não é muito diferente de um ataque de inseto. Portanto, ela se protege da melhor maneira possível. A chuva tem um cheiro forte e fácil de reconhecer, também conhecido como petricor. Mas de onde ele vem? Acontece que algumas plantas secretam óleos durante a seca. As rochas e o solo acumulam esses compostos de óleos e, quando as gotas de chuva caem, eles se misturam com a água e são liberados no ar. Às vezes, esses óleos se combinam com produtos químicos produzidos por bactérias que vivem no solo. O resultado dessa cooperação é um odor almiscarado que pode ser sentido na floresta ou no jardim quando se revolve o solo úmido. O ozônio também contribui para o cheiro da chuva, especialmente após tempestades. Isso acontece quando a carga elétrica de um raio divide as moléculas de oxigênio e nitrogênio na atmosfera, que depois se recombinam em ozônio. Uma teoria diz que gostamos tanto do aroma da chuva porque ele está gravado em nosso cérebro. Diferentes culturas sempre associaram a chuva a algo positivo, e podemos ter herdado essa percepção. Fãs de chocolate, entre os quais eu me incluo, esta é pra vocês. Há flores que cheiram exatamente como sua guloseima favorita. Afinal, trata-se de um produto de uma planta tropical. E como é impossível recriar o aroma mágico exato do chocolate em um perfume, você pode plantar algumas flores de chocolate, também conhecidas como folhas de lira de olho verde, em seu jardim. Essas flores parecem margaridas com pétalas amarelas em torno de um centro vermelho escuro. Quando você colhe as pétalas, a flor libera o cheiro delicioso que todos nós tanto amamos. As folhas e os galhos da planta também têm a mesma fragrância.
Caso eu tenha despertado seu interesse, você pode encontrar a flor em solos secos do Arizona, Texas, Colorado e outros estados com climas semelhantes. Ela floresce o ano todo e o aroma é mais forte nos dias quentes. O binturong não só é super fofo, como também cheira a pipoca manteigada. Os binturongs preferem ficar sozinhos e usam seu aroma para marcar seu território e encontrar possíveis parceiros quando necessário. Os cientistas tentaram descobrir o segredo de seu cheiro incomum e sugeriram que ele poderia vir das secreções das glândulas odoríferas sob a cauda do animal. Pesquisas posteriores mostraram que o cheiro de pipoca vem da urina do binturong. Depois que o animal atende ao chamado da natureza, ele deixa um rastro de cheiro nas árvores com sua cauda, que geralmente fica encharcada. Mas se a pipoca verdadeira só libera seu cheiro incrível quando está estourando sob calor, como os binturongs conseguem viver sem um micro-ondas? A resposta pode estar em sua dieta ou, mais provavelmente, nas bactérias que entram em contato com o fluido natural do animal. Durião é uma fruta popular no Sudeste Asiático, que tem um cheiro doce e agradável para algumas pessoas, mas para a maioria é uma mistura de cebola podre e meias suadas. O mau cheiro é tão forte que é proibido no transporte público e em hotéis em alguns países. O segredo do durião está em seus 44 componentes ativos de odor. A mistura é tão complexa que nunca se sabe qual será o cheiro. E apesar desse cheiro horrível, o durião é considerado uma iguaria e é usado para fazer principalmente pratos doces, como bolos e doces. Houve um incidente mal cheiroso envolvendo o durião em uma biblioteca na Austrália. O cheiro de fruta podre em um armário se espalhou por todo o prédio por meio do sistema de ar-condicionado. Eles confundiram o fato com um vazamento de gás e tiveram que evacuar cerca de 500 alunos e professores. Bem, isso cheira mal pra valer, hein? E, por fim, se você já esteve em fontes termais naturais ou foi ver alguns geysers, nunca se esquecerá do cheiro de sulfeto de hidrogênio ou, de forma menos poética, de ovos podres. Na verdade, não é apenas nojento, mas também altamente inflamável. Mas também pode ser bastante útil. A maioria das residências na Islândia usa fontes geotérmicas como fonte de água quente. Embora não tenha cheiro de frescor, é perfeitamente seguro bebê-la e o cheiro não permanece no seu corpo depois que você toma banho. Então é isso por hoje, pessoal. Recentemente, ela ficou famosa para muitos turistas que procuram o lugar perfeito quando querem ficar longe de tudo. Se você tiver a sorte de pegar um dia ensolarado aqui, não tem igual, posso garantir. As chances são de que acabe tendo muitos dias de neblina, mas sejamos honestos, eles também têm um charme especial próprio. Esta encantadora ilha em forma de sorriso é chamada de Sable. Está localizada a cerca de 300 quilômetros da Nova Escócia continental, no Canadá. Não era aberta ao público, em geral, até 2013. Nesse ano foi adicionada à lista de parques nacionais do Canadá. É possível chegar de avião ou pela água, mas, afinal, o que há de tão encantador nesse lugar? Deve haver algo, já que o número anual de turistas está crescendo cada vez mais. Primeiramente, há um número espetacular de cavalos selvagens ali. Entre 200 a 500 deles circulam livremente por toda a ilha. Há também uma grande população de focas cinzentas. Também é o único local de reprodução de uma espécie de ave rara chamada tico-tico dos prados. Se você já está pensando em viajar para lá, há algumas coisas que precisa saber primeiro. Lembra daquele nevoeiro que mencionei anteriormente? Bem, acontece que a ilha Sable é o lugar mais nebuloso das províncias marítimas do Canadá. Falo de aproximadamente 127 dias de neblina por ano. Quando acontecem, a ilha Sable literalmente desaparece sob uma espessa camada de neblina. Você também não poderá explorar o local por conta própria. Os regulamentos locais estabelecem que os visitantes precisam viajar com um grupo e também devem manter uma distância de 60 metros da vida selvagem que podem encontrar. Por mais encantador que este lugar possa ser, guarda um segredo obscuro escondido sob as dunas de areia. E não tem nada a ver com as belas criaturas que vivem ali ou com a vegetação única. Além de ser conhecida por seus cavalos e focas, a ilha Sable é famosa por um enorme número de naufrágios. Ao longo dos anos, cerca de 350 navios terminaram suas vidas ali, nestes bancos de areia. Quando os sobreviventes descreveram suas experiências, geralmente mencionavam condições climáticas adversas perto dessa ilha misteriosa. Ela também entrou para a literatura quando foi descrita em um livro chamado A Tormenta, escrito por Sebastian Junger e publicado em 1997. A obra fez tanto sucesso que mais tarde foi adaptada para o cinema em 2000, com George Clooney no papel principal de Mar em Fúria. O primeiro naufrágio registrado perto da ilha Sable foi em 1583.
o barco batizado de HMS Delight e estava sob o comando do aventureiro e explorador britânico Sir Humphrey Gilbert. Apenas 17 pessoas conseguiram sobreviver à catástrofe, fugindo em uma pequena embarcação. Os registros mencionam que eles passaram 7 dias no mar antes de chegar à costa de Newfoundland. Em 1884, outro navio chamado The Nicosia também lutou contra o nevoeiro fechado. Ele ficou completamente destruído, mas, felizmente, todos os 18 tripulantes conseguiram sobreviver. O filho do capitão quase foi perdido no mar quando o bote salva-vidas virou no momento em que subia nele. De alguma forma, ele conseguiu ficar embaixo do barquinho, que estava completamente submerso. Quando este foi endireitado, o rapaz finalmente emergiu à água e foi resgatado pela segunda vez. Os anos entre 1947 e 1999 foram relativamente tranquilos na ilha. Em 1999, porém, um iate chamado The Merrimack encalhou perto da costa por volta das 2 da manhã do dia 27 de julho. O barco de fibra de vidro de 12 metros tinha uma tripulação de apenas 3 pessoas. Trabalhadores de extração de gás natural, que felizmente não estavam longe, os resgataram. A tripulação conseguiu voar com segurança para Halifax no dia seguinte. O proprietário do Merrimack tentou recuperar seu barco contratando um pescador local. Infelizmente, a operação não teve sucesso, pois apenas os acessórios da embarcação foram salvos. Não levou mais de 6 semanas para a areia e as ondas esmagarem e destruírem completamente o casco da embarcação. Então, o que há nesse lugar que é tão perigoso para a navegação? Tem alguma coisa a ver com o clima? Ou talvez haja outras forças em jogo? A explicação acaba sendo um pouco mais complexa, e não foi fácil descobrir, pelo menos não nos anos 1500. Em primeiro lugar, a ilha está localizada perto de um dos pesqueiros mais ricos do mundo, como também fica perto de uma das principais rotas marítimas entre a Europa e a América do Norte. Centenas de embarcações passam por ela todos os anos. A probabilidade de naufrágio aumenta quando há tanto movimento na área. A Ilha Sable também está no caminho da maioria das tempestades que passam pela costa atlântica da América do Norte. Não é surpresa que os barcos muitas vezes sejam arremessados diretamente para as margens dela. O clima também tem muito a ver com isso. Durante a temporada de verão, o ar quente da corrente do Golfo cria uma densa neblina ao se fundir com o ar resfriado pela corrente do Labrador, que passa na região. Outras correntes também não ajudam no assunto. A Ilha Sable fica ao lado do ponto de encontro de 3 grandes correntes marítimas, a do Golfo, a de Labrador e a da Ilha Bela. Desde a década de 1950, radares e outras ferramentas modernas de navegação também são usadas em embarcações comerciais. Até então, o sextante era o principal instrumento usado para descobrir a localização de um navio. Isso não significa que o instrumento não era preciso, mas ele não poderia funcionar corretamente sem uma visão clara do Sol ou das estrelas, o que significa que não ajudava muito quando a neblina era densa, como a que cerca a Ilha Sable, ou quando estava nublado. Muitas vezes, durante um mau tempo, o capitão de um navio navegava confiando na sua experiência e intuição e com base na velocidade e direção. É por isso que a maioria dos sobreviventes dos naufrágios perto da Ilha Sable diz que o comandante simplesmente calculou mal a posição do navio, colidindo por acidente. Esta terra empoeirada e arenosa é tão hostil para os navios quanto para as árvores. Há supostamente uma única delas em toda a ilha, e ela parece mais um arbusto. Na verdade, é um pinheiro. E como os famosos cavalos do local não a veem como uma fonte de alimento, de alguma forma ela conseguiu sobreviver. Relatos dizem que a árvore foi plantada na década de 1950. As autoridades locais estavam tentando cultivar uma floresta na ilha para torná-la um pouco mais acolhedora. Então, plantaram dezenas de milhares de árvores ao longo dos anos. Mais de 69 mil sempre verdes, 600 frutíferas e cerca de 25 quilos de sementes de pinheiro, além de outras plantas que poderiam sobreviver às condições da ilha. Mas elas não deram certo naquele clima extremo e solo arenoso. De todas essas plantas, apenas um pinheiro ainda está vivo. Graças à sua resistência, tornou-se até um símbolo da Ilha Sable, que, curiosamente, também teve apenas um habitante por cerca de 40 anos. Você pode imaginar isso? Uma pessoa vivendo em uma ilha remota por tantas décadas? E é a história de uma mulher chamada Zoe Lucas. Ela escolheu se cercar dos únicos outros moradores do local, os cavalos, as focas cinzentas e as muitas espécies de pássaros. A reconhecida naturalista mencionou em uma entrevista em 2017 que estava acostumada a viver ali e que nunca se sentia sozinha. Para sobreviver, teve que montar um kit de itens essenciais. Isso incluía um caderno para tomar notas e um par de binóculos para estudar a vida selvagem. Você pode ter absoluta certeza que ela não sentia medo do ambiente intimidador desde que decidiu, por fim, chamar esse lugar de lar.
A princípio, Zoe queria se estabelecer em uma ponta da ilha, perto de algumas construções abandonadas, mas por fim, se instalou em uma casa de madeira perto de um monte de dunas de areia. Uma instituição canadense chamada Serviço Meteorológico do Canadá fez a construção simples na década de 1940. A Parks Canada opera o prédio atualmente. O trabalho de Zoe incluía a coleta do máximo possível de dados sobre a população local de cavalos. Isso ajudou os cientistas a entender melhor como eles conseguiram se adaptar ao ambiente hostil. Ela também ajudava a recolher os detritos que chegaram à costa para ajudar a rastrear os níveis de poluição. Entre todo o lixo que recolheu, havia uma geladeira e uma caixa cheia de pimentas frescas. Alguns outros especialistas começaram eventualmente a trabalhar em turnos alternados na ilha para oferecer à corajosa mulher um pouco de companhia de vez em quando.